Nossa, que bom que esse aqui a gente só tava conversando. Esse próximo é... Faz a intro. Faz a intro. Como que é a intro mesmo? Zoeira. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aproveita, já curte, já comenta, já se inscreve no canal para vocês não perderem os próximos vídeos, porque a gente está se dedicando bastante. E a minha equipe são testemunha disso. Então, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Oi, gente, eu sou a equipe. A gente chega lá. Não, tem mais gente. Aqui não trabalha no mesmo departamento. Isso. O departamento. Vamos lá, então? O tema de hoje é o momento que eu quase desisti da minha carreira, Nossa, mas o dia que eu percebi que precisava virar personagem. Tentando lembrar que assim, já aconteceu tanta coisa, já trabalhei tanto. Eu acho que eu percebi a necessidade de um personagem, de trabalhar o personagem e explorar melhor isso antes da crise de quase desistir da minha carreira. Eu acho que foi em 2022. Foi no primeiro ano, assim, quando eu já me toquei que eu precisaria pensar nisso do personagem. Quando eu vi que não era um lance meu, mas que precisava que eu tratasse como negócio. Então, olhar para mim e olhar para o marketing como uma extensão daquilo que eu estava fazendo, até para eu poder conseguir separar as coisas e coexistir com elas. Isso foi no final de 2022. Eu me lembro do dia, quando eu tive esse estalo na cabeça. Era um dia muito difícil. E eu estava no triplex lá em Copacabana, trabalhando, pré-lançamento da Voyager ainda, era um outro casting, era tudo assim, ainda era tudo mato, mas estava bastante difícil de gerenciar. Foi um ambiente bastante competitivo, foi desafiador, era completamente fora da minha zona de conforto, e dentre outras coisas também difíceis de lidar que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, e eu percebi que eu estava colapsando emocionalmente ali no meio. Então ali foi quando eu comecei já a separar o marketing e Marcos Vinícius, para eu poder botar eles para coexistirem e usar bem disso. Então, bem desde o início da minha carreira e final de 2022 eu percebi também que eu ia precisar focar nisso por uma questão de rebranding. Na verdade, praticamente é só branding, né? Porque eu tinha acabado de começar e ainda não existia a ideia de o Mark and Wolf. Existia outras ideias, já tinha sido apresentado, mas eu ainda precisava trabalhar isso. Então foi em 2022, daí pra frente eu foquei nisso. 2023 foi um ano mais complicado, foi quando eu quase desisti da minha carreira. Foi pós os primeiros 5 meses, 4, 5 meses da minha carreira. Eu comecei em 2022, mas comecei a gravar mesmo, já era meio de ano, segundo semestre, depois para final de ano. Gravei muito em dezembro de 2022. 2023, como tinha acontecido muita coisa, foi tudo muita informação, porque eu escolhi na minha cabeça o trabalhar trabalhar sexualmente nunca foi uma questão, né? Não achava, fulano trabalha com isso, esse tipo de preconceito, sabe? É algo que na minha mente já não existia, então pra mim isso foi bem resolvido. Obviamente tive que aprender e observar muita coisa sobre mim. Acho que a etnografia faz isso com a gente, coloca você pra olhar as coisas como elas são, não só por conta do vídeo, mas por o lugar que você está no mundo quando você trabalha com isso, o lugar que o mundo te coloca. É um lugar também de muita observação. E eu tive foi relativamente rápido. Eu acho que poderia ter sido mais rápido. Eu queria, na verdade, que a entrada de dinheiro tivesse sido mais rápida. Mas sempre entrou, né? Que a gente sempre quer mais, né? Você quer mais. Ainda mais quando você está se expondo, né? Você entrou no jogo pra isso, né? Então,
pós 2022 para 2023, 2023 eu fiquei um tempão sem gravar, porque eu não queria, e por hostilidade de outras pessoas também, né? Como eu disse, o ambiente era bastante competitivo. Ainda é, mas depois de um tempo você conquista o seu espaço, e aí dentro é aquela história, né? Dentro do seu jardim não é todo mundo que vem e arranca as flores, né? Então, uma vez que você plantou, que você cultivou, que você colocou as suas cerquinhas e diversificou as suas flores, cuidou de quem entra e de quem sai, é importante também. Mas no começo, querida, era bem... Isso acontecia bastante. Mas uma coisa que me pegou muito foi gerenciar... Eu não sabia que as pessoas ficavam famosas, entre aspas, ou populares, ou eram tão reconhecidas assim nos lugares, as pessoas te conheciam tanto por fazer monografia. Isso pra mim foi muito... pegou a minha cabeça. Você desenha uma existência pra você, né? A gente tem essa expectativa dentro da gente de... eu sou isso, eu sou aquilo, minha vida vai ser assim, assim, assim. E eu tinha muito disso, ainda tenho um pouco de querer ter um pouco do controle de tudo. Agora eu tô permitindo que as coisas fluam mais, para que eu consiga aproveitar tudo de bom que a minha vida traz para mim, e não aquilo que eu imaginei que ela traria, ou que eu imaginei que seria, porque eu queria que fosse daquele jeito. Então esse é um ponto. 2022 foi um boom, foi um divisor de água assim, na minha carreira, um dos principais até hoje. Tiveram outros depois disso, né? Final de 2022, 2023 eu fiquei praticamente o ano todo parado, mas recebendo, tá? Recebendo não dos estúdios, mas assim, recebendo já da minha própria marca pessoal. Então assim, já morando sozinho, e pagava aluguel, e pagava condomínio, e pagava conta, e não sei o que, tá? E vivendo relativamente bem, né? Apesar de não era o cenário ideal ainda, mas desde então o meu trabalho já mudou minha vida financeira desde esse momento. Então aí depois eu comecei já a conduzir minha vida para outros caminhos, mas eu tive muita dificuldade de gerenciar o pós-exposição, que é você... É uma coisa básica. Você vai no supermercado. De boa, você tá no supermercado, vai no mercado. E as pessoas te conhecem, tá? Te conhecem e sempre vai aparecer alguém que te aborda. Ou alguém que fica te stalkeando, mas até aí, então, beleza. Mas as pessoas começam a te mandar mensagens anônimas, falando, te vi, ou às vezes você tá no lugar e você recebe uma mensagem de perfil anônimo de gente que tá te olhando, de gente que tá te observando. Isso começou a acontecer assim muito, de eu chegar na conveniência, tinha uma conveniência do lado de onde eu morava, na ocasião, e aí você chega um dia, beleza, vai, é atendido, e eu ia bastante lá, eu quase só faltava bater ponto, né? Mas é porque teve uma época também que eu tava sem fogão em casa, essas coisas, então eu comprava bastante comida pronta, pra eu poder focar nos meus treinos e dormir bastante também, porque eu tava bem emocionalmente numa nuvem, assim, tava processando tudo, né, o Dark Marcos. E aí no decorrer disso você vê, assim, você tá indo frequentando um lugar e você vê que um dia você chega e tá todas as atendentes estão falando de você e mexendo no celular e de buchiche, e você sabe, porque as pessoas não conseguem disfarçar, as pessoas não conseguem gerenciar com tranquilidade o assunto sexo. Isso deixa as pessoas... Ai, nossa... E eu acho legal até um certo ponto. Não as culpo, mas acho também que é falta de maturidade sexual pra você saber o que você gosta, como você se comporta perto das outras pessoas sexualmente. Mas você põe o material na internet, as pessoas vão reagir assim mesmo. Tá, as pessoas podem sentir as coisas, mas é diferente de eu ficar transferindo isso para as outras pessoas toda hora. Então não é uma responsabilidade só minha, é uma falta de conduta das outras pessoas também. E é o que mais vai acontecer, tá? Então... eu acho a maior parte das pessoas deselegantes nesse aspecto. Então,
isso vai girando e continua acontecendo, Então, 2023 foi um ano que eu cogitei muita coisa, inclusive não continuar. Nunca tive questão assim de... Salvo uma coisa ou outra, tipo, hoje tem um vídeo meu que eu gostaria que fosse removido da internet. Provavelmente não vai ter como remover esse vídeo da internet. Outras coisas serão feitas em cima disso, mas do restante não. Então é diferente de quando você pega algumas histórias na internet de que eu fiz, estourou, e mas eu não queria isso, porque eu não. Gente, eu fiz porque eu quis. Eu faria de novo, tanto que continuo fazendo. Continuo fazendo, mas tem coisas que você faz e aí você aprende a lidar com o impacto disso conforme elas vão acontecendo. Então, no início isso foi muito difícil. Eu mudei de academia várias vezes, eu mudei de endereço várias vezes, já tive problema com stalker, já tive problema para gerenciar isso psicologicamente, já tive... mas na academia é normal as pessoas flertarem. Ok, mas é diferente, tá? É diferente, é de um grau assim, absurdo. Festas, eu praticamente não vou em festa. E eu gostava bastante das festas, né, as baladinhas assim tal, com os colegas, enfim. Não vou, quando eu vou com amigos que sabem e ajudam a me gerenciar isso. Recente em São Paulo, eu fui com um amigo num lugar X lá, bem conhecido de Sampa. Muito legal o lugar também, né, a noite em si estava bem legal. Mas, mais uma vez, e de novo, isso já aconteceu diversas vezes, eu fui embora por conta de um assédio completamente excessivo, completamente descabido, invasivo, perturbador. Mas você tem que lidar, é consequência do seu trabalho, e não sei o que. Então não tivesse feito, não é assim que a banda toca não, querida. Não é assim que a banda toca não, de você estar num lugar com geralmente homens, também acontece com as mulheres. E você não pode ficar no lugar porque as pessoas não conseguem entender o limite, não sabem que elas não podem encostar no seu corpo sem a sua autorização. Eu acho isso podre, só quem passa por isso sabe. As mulheres passam por isso o tempo todo, gente. Eu sei que são contextos e contextos e contextos e contextos. Eu tô trazendo pra cá o contexto do trabalhador sexual que trabalha com imagem e os vídeos e o que vocês me perguntaram, né? Quando eu pensei em parar. Então, nesse momento eu fiquei bem assustado, assim. Porque o efeito continuou acontecendo e foi mais e mais e mais. E isso me deixou meio com dificuldade para gerenciar tudo. Tudo muito rápido também, né? Tudo muito rápido, tudo muita informação, muita competição sendo instigada, muita pressão também, em partes algumas coerções e isso deixa você com a cabeça bem abalada. Mas o que eu pensei foi... por que não me empoderar de tudo que é meu? Porque se o público tá me mostrando que eles gostam, eles querem, eu sei fazer, faço bem, a gente validou, né? As pessoas estão gostando. Você vai para os lugares, as pessoas estão te conhecendo, mas eu não queria que visse, mas aí também, sabe? Isso hoje eu vejo dessa forma, né? Como você quer fazer sem fazer. Ter esse contato com o público também faz parte. Então, eu tirei um tempo para descansar, voltar a trabalhar aos poucos, fui praticando outras coisas, fui estudar, fui escrever, fui gravar algumas coisas mais simples, outras coisas um pouquinho mais elaboradas, fui para as redes sociais, fui criar conteúdo, eu não sabia, falar, nossa, pedi para eu criar TikTok, nossa, é o fim do mundo. Bom, sabe, para isso, eu não sei fazer as dancinhas, as coisinhas simplesinhas lá, assim, mas aquilo que eu falei, acho que em outro vídeo, no começo desse, você tem que ver o perfil que você tem, né? Foi no outro vídeo que eu falei isso, né? Foi. O perfil de afinidade que você tem. Então, foram esses dois momentos. Eu descobri cedo na minha carreira que eu precisava fortalecer o Wolf e fiz isso de uma forma a entender que é uma persona, um alter ego ali que eu treino e que eu me empoderei traz pra mim um grande empoderamento na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na forma com que eu enxergo o mundo e na forma com que eu me realoquei dentro do mundo.
né? Então, o meu trabalho me colocou nesse lugar de novo. Pensei sim em desistir, eu acho que esse foi o momento lá em 2023, nessa história que eu comentei com vocês, que eu mais pensei em desistir e só continuar a partir disso, mas vi que não, que era só um susto mesmo de muita informação de uma vez, de tudo que estava acontecendo. Depois eu vi o quão bom era e é tudo isso que acontece, e aprendi a gerenciar de uma forma mais tranquila, mais discreta, obviamente. Eu sempre fui reservado, mas hoje eu sou bem mais reservado. Prefiro ter esse contato digital, sim, com a minha audiência. Encontro com fãs, assim, pessoalmente, acontece às vezes nos lugares, especialmente quando estou nos grandes centros, né? Mas prefiro comunicações mais suaves ou ter o contato com os meus fãs de forma digital. Afinal, é aqui que a coisa acontece pra mim. Depois de 2023, eu não sei se... Quem que me escreveu aqui? Chegando mensagem. Não sei se... Eu tive, sim, devo ter pensado em parar uma vez ou outra, assim, às vezes quando você fica mais estressado ou cansado, mas quando a gente está cansado, a gente tem que aprender a descansar e depois volta ao trabalho. Trabalho é trabalho, esse é um trabalho que te possibilita manejar um pouco mais o tempo, assim, para você poder conseguir conciliar sua rotina de trabalho e de descanso e com a vida pessoal. Isso é extremamente importante, porque nós somos a nossa prioridade. Se você não está se pondo na sua prioridade, você não consegue construir o restante em volta, especialmente com tanta exposição, com tantos detalhes a cuidar. É uma carreira complexa, dá muito trabalho, a gente precisa de ajuda para fazer as coisas, custa caro, é um manejo financeiro complexo, muito imposto, muito papel. Então a gente precisa dar esse tempo para a cabeça ir colocando as coisas no lugar conforme você caminha. Hoje, depois do tanto que eu caminhei, e muito feliz e muito orgulhoso, assim, eu não imaginei que fosse chegar tão longe, mas assim, ainda não estou nem perto de onde eu ainda quero chegar. Estou extremamente grato, porque minha vida mudou completamente. Todos os aspectos, praticamente. Mas a maior parte deles para pontos positivos. Então eu vejo que hoje, apesar de sim, eu imaginar que existe um período de carreira que eu quero exercer enquanto performer, não penso em sair da indústria, mas tenho um período aí como performer, mas ainda tem bastante tempo desse tempo. Mas se aconteceu alguma coisa com você, mas não aconteceu, sabe? Então, considerando como a coisa está funcionando hoje, então eu não penso em parar. Para mim não compensa. Para mim não compensa, porque o meu material já está na internet. Agora que a gente tem toda uma construção digital em volta, não faz o menor sentido, né? E eu não tenho problema nenhum com a minha carreira, pelo contrário, eu abraço ela, promovo muito os meus vídeos, tanto que estou aqui gravando mais um vídeo e de novo, e liga a câmera e grava, 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 e posta, e grava, e posta, e grava, e posta. E é isso faz parte do trabalho, é a nossa rotina, mas não penso em parar mais. Mas foram esses momentos. Bom, acho que é isso que eu tenho para falar desses dois tópicos. Falei mais uma vez um monte. É bom que a gente bate um papo. Meus amores, deixa um comentário, comenta aqui comigo, conversa comigo, pode deixar as perguntas. Quem sabe eu não coloco a sua pergunta no próximo vídeo. Pode ser que gosto de perguntas legais, que me botem para falar, e vocês sabem fazer as perguntas legais quando vocês querem, né? Eu sei que sabem. Então curtam o vídeo, deixem um comentário, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Beijo, amo vocês.